Fala, meu amado. Devido a algumas circunstâncias, alguns irmãos não puderam estar presentes. Então eu resolvi gravar um vídeo e mandar essa mensagem para você de hoje. Eu estou lendo aqui a 1 Timóteo, número 6, capítulo 6, que fala sobre o Senhor e os servos. Eu vou dar uma lida rápida nesse capítulo. 1 Timóteo, capítulo 6. Todo servo que estão debaixo do jugo, considerado digno de toda a honra ao próprio Senhor, para que o homem de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm o Senhor crente, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensine e recomende essas coisas. Deus está falando o seguinte, Deus não, né? Paulo mandando cartas a Timóteo, falando para Timóteo: Timóteo, pregue o evangelho, fala, sirva, seja servo, honre ao seu Senhor, aquele Senhor cujo ele está trabalhando para ele. Você tem que honrar essa pessoa. Ele está falando de honra aqui. E ele continua falando: se alguém ensina outra doutrina a não concordar com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, este é orgulhoso e não entende nada, mas tem um despojo doentio por discussões e briga a respeito da palavra. Aqui ele está falando o seguinte, irmão: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de Deus, se você tem conflito por entendimento, conflito por palavra, conflito por aquela coisa que você tem conflito e acaba entrando em discussão, isso não é comum, isso não é bom, você tem que parar com isso. Aí ele continua falando: e daí que nasce a inveja, as provocações, as difamações, a suspeita maligna e as polêmicas sem fim, da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Interessante. Ele diz para você ficar, como eu posso dizer, esperto, né? Ficar atento com o tipo de profecias, profetas, mestres, esses que vendem uma riqueza, que vendem uma coisa que pode nos desviar do chamado de Cristo para nossas vidas. Então precisamos ficar atentos a isso. Aí ele continua falando: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Às vezes você tem tudo, às vezes você tem todas as coisas, às vezes Deus te abençoe nos mínimos detalhes, às vezes você tem um emprego maravilhoso, às vezes você tem uma conta bancária com dinheiro bom, às vezes você tem um trabalho, às vezes você é um autônomo e Deus te dá o provimento todo dia, Deus te dá condições todo dia, Deus te dá uma qualidade de vida. E aqui ele fala: se contente com isso, irmão, se contente, seja agradecido com o que você tem, seja agradecido com o que Deus tem te dado nesse momento, porque Ele está te trabalhando, te golgando, te lapidando para que você possa romper ainda mais com isso. Então eu vou continuar a leitura. Mas os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Às vezes a riqueza, a vontade de querer a riqueza, a constância ali: quero ser rico, eu preciso ser próspero, isso vai te levar a uma tristeza, isso vai te levar a uma questão de, como é que eu posso explicar? Você ter sonhos, você ter desejo, você ter vontade de romper na vida, isso é uma coisa, irmão. Isso é crescer, isso é desfrutar daquilo que Deus tem para você, isso é você romper, isso é você galgar patamares maiores dentro dessa vida terrena, desse momento terreno. Mas entenda que a partir do momento que você começa a galgar essas coisas
e essas coisas começam a entrar em seus pensamentos, começam a tomar o seu coração, começam a tomar o trono de Deus. O trono de Deus é o seu coração, o Espírito Santo está em você. A partir do momento que a riqueza, a busca, a constância, essa coisa, você começa a afastar a presença de Deus, a colocar essas coisas, automaticamente não vai dar bom. Não vai dar bom, isso vai ser muito ruim com o passar do tempo. E aqui ele continua falando, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é que o dinheiro é ruim, não é que a riqueza é ruim para a sua vida, homem. Não é. O problema não é o dinheiro, o problema não é o patrimônio, o problema não é a riqueza. O problema é o amor ao dinheiro. Lembra que eu falei que se você deixa a riqueza tomar conta do seu coração, isso afasta o Espírito Santo, afasta Cristo do trono onde ele deve ficar. Então aí você começa a se perder. Em poucas palavras, você começa a se perder. Mas vamos continuar aqui. Porque o amor, a cobiça, a riqueza, e alguns nessa cobiça te desviarão da fé e atormentarão a si mesmo com muitas dores. Isso Paulo está falando para Timóteo. E Timóteo está lá, eu não lembro agora onde ele está, mas ele está lá em um local, ele está pregando o evangelho e Paulo está ensinando para ele: meu filho, se desvia disso. Meu filho, Timóteo, faça isso, saia dessa situação, trabalhe dessa forma. Eu estou te ensinando como fazer. Eu estou te ensinando a romper na presença de Deus. Eu estou te ensinando a entender que o trabalho de ministério, que o trabalho de chamado, que o trabalho que você tem de levar a palavra de Cristo a outras pessoas, isso vai ser muito bom para você. Isso vai ser excelente para você. Mas entenda que a partir do momento que você vai trabalhando, as coisas vão vindo para você. É neste momento, quando você começar a receber, que você tem que entender que você precisa deixar o trono coberto pela presença do Espírito Santo. E o que vier, que seja para que você possa abençoar outras pessoas, abençoar outros homens. Entenda isso. Vamos lá, vamos continuar. Continua comigo aqui, O bom combate da fé. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. O que é que ele está falando? Que Timóteo aceitou a Cristo, que Timóteo foi batizado, que Timóteo, mediante várias pessoas como testemunha, ele se colocou na posição de quê? De que Deus o chamou, ele se batizou. E ele fala aqui, e Paulo fala para Timóteo, fala o seguinte: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, combata o bom combate da fé. Por que fé? Porque fé, irmão, você precisa ter fé. Você precisa entender que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, que é o firme fundamento das coisas que a gente não sabe que pode acontecer, que vão acontecer. Então entenda isso, que a fé é o que move o mundo espiritual, a fé é o que move as nossas vidas, a fé é o que move a cura, a fé é o que move o milagre, a fé é o que move a riqueza, a fé é o que move aquilo que você tem para a sua vida, os seus sonhos. E se você entender que a fé é o que move todas as coisas, você precisa aprender a ter fé. Você precisa parar de parar e pensar nas coisas terrenas, porque a fé está muito mais daquilo que a gente pode imaginar. Você precisa ter fé, homem de Deus. Você precisa entender que a fé é o fundamento de todas as coisas. Porque se não houvesse a fé, se não tivéssemos fé que Cristo foi crucificado na cruz, que a cruz foi colocada ali, ele foi colocado dentro de um túmulo e que ele ressuscitou no terceiro dia, sem fé, nada disso é possível crer. Você precisa entender que a fé é o fundamento de todas as coisas. Você precisa entender que a fé é o fundamento para que possamos pegar a Bíblia e entender que é Deus falando, que é Cristo falando, através de milhares de anos,
milhares de anos, através de vários homens, através de vários profetas, entender que a fé é o que traz a vivência da presença de Deus. A fé é o que traz a dependência de Deus. A fé é o que traz, é o que derrama sobre a nossa vida aquilo que nós temos hoje e que teremos no futuro e que teremos na eternidade. A fé é entender que Cristo vai voltar a qualquer momento. A fé é fundamento de todas as coisas. E ele fala: combata o bom combate da fé, porque a fé é o que vai mover, a fé é o que vai trazer à existência as coisas que você tem pedido para Deus. A fé que vai trazer a existência daquilo que é para a tua vida aqui e no mundo espiritual. A fé é que vai fazer derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, aquilo que você precisa ter. Entenda isso, que a fé é o fundamento. E combata o bom combate da fé. Porque se você não tiver fé para combater, como é que você vai combater dentro da fé? Não tem como. Não tem como, não é possível. Não é possível. Sem o combate, não é possível o combate da fé. E ele continua falando. Ele fala aqui, bom combate da fé diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas. Preserva a vida de todas as coisas. E diante de Cristo Jesus, na presença de Pôncio Pilato, fez a boa confissão e exortou a você: guarde esses mandamentos imaculados, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, que ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A honra a Ele e o poder a Ele. Você precisa ter fé para entender que tudo isso aqui faz parte da sua vida, faz parte do seu caminhar, faz parte da sua dependência, faz parte do seu financeiro, faz parte da sua família. Se você não tem fé, se você não rompe na fé, se você não entende que a fé é o fundamento, você não vai ver Cristo voltando. É forte isso, é forte, porque se você não tiver fé para entender que Ele está contigo a todo momento, como que você vai ver Ele voltando? Não é possível. Eu preciso ter fé para entender que Ele está comigo aqui, que Ele está sentado ali assistindo, enquanto eu gravo esse vídeo, para entender que Ele está aqui comigo, me ensinando e me conduzindo conforme a vontade e o querer dele. A fé é o que move as coisas. Aí ele fala assim, voltando lá no contexto, porque o contexto, ele vem falando da riqueza, porque a riqueza toma o lugar dele, e o homem se perde em meio a tantas riquezas, em meio à busca da riqueza, em meio à cobiça, em meio às tentações, em meio às armadilhas. Se você não tiver fé para ouvir o Espírito Santo falando com você, você não vai ouvir, você vai cair direto, você vai tomar pancada uma atrás da outra, você vai tomar cacetada, porque você não tem fé para ouvir o Espírito Santo. Agora deixa eu continuar. Os ricos, exorte os ricos deste mundo, a que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. A riqueza é instável, irmãos. A riqueza é instável, não tem estabilidade na riqueza. Uma hora você está rico, uma hora você está pobre. Exemplo disso, bolsa de valores, investimentos. Você investe um dinheiro aqui, bota mal investido, ou acontece alguma coisa, uma catástrofe, ou acontece uma guerra, o que você tinha você perdeu. E se você não tiver o fundamento na presença do Senhor, através da fé, você vai ficar perdido.
e vai perder e não vai conseguir voltar àquilo que era necessário voltar, a caminhada que você precisava fazer para entender que Cristo é contigo. Então não bote o seu fundamento, não bote os seus alicerces na riqueza. Aqui a gente continua. Que ele faça, exorte a esperança e estabilidade da riqueza, mas em Deus. Nem deposite a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente em nosso prazer. Que Ele faça o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é só sólido, fundamento para o futuro, a fim de tornar posse da verdadeira vida. Deus está falando o seguinte aqui, Paulo está falando o seguinte aqui para Timóteo: meu filho, você pode ser rico, você pode ter riqueza, você pode ser próspero, mas entenda que a sua prosperidade não vem da riqueza, vem de Deus. Olha só, a prosperidade vem de Deus, essa prosperidade vem de Deus, que derrama sobre você, e você tem a obrigação de derramar sobre o próximo. Derramar sobre o próximo. Quando Jesus fala com um rapaz rico, ele fala assim: vende tudo que você tem e siga-me. Era o que Jesus estava testando aquele homem, para ver se ele tinha a prosperidade do reino. Porque a prosperidade do reino é o seguinte: larga tudo e me segue, vem comigo, porque eu vou, Cristo no caso, Cristo vai te sustentar, Cristo vai te transformar, Cristo vai te dar ainda mais daquilo que você tinha. Você só precisa entender que o Cristo que nós servimos é muito mais próximo daquilo que nós temos, porque o que tem aqui, por aqui vai ficar. Vamos continuar aqui, que eles façam bem, sejam ricos, tal, ajuntando a si mesmo um tesouro até a vida verdadeira. Conselho final, aí Paulo fala, conselho final, o verso: você, ó Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Eu vou ler isso de novo só para a gente entender, só para você ter noção do que eu estou falando, porque Paulo está falando para Timóteo, e para que Timóteo, que no tempo de hoje, a aplicabilidade. Vamos nessa. Você, ó Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, e evitando o falatório inúteis e profanos, e as contradições daquilo que falsamente chamamos de conhecimento, pois alguns professam se desviaram da fé. Entenda, os que falavam com Timóteo, enquanto Paulo não estava presente, estavam desviados da fé. Se você não tem fé como fundamento de todas as coisas, para que você possa romper o que você ensina, o conhecimento que você tem, ele meio que se perde, ele é meio que vazio, porque se você não tiver um romper da fé, se você não tiver um romper no seu coração, no seu espírito, que a fé é o fundamento para todas as coisas. A fé é o fundamento para você parar de fumar, para você parar de beber, para você parar de ser viciado em pornografia, para você parar de ser viciado em jogatina, para você parar de fazer negócio errado, de entender, de falar mentira. Então tudo isso é fé. Se você não tem fé para entender que Cristo, o Espírito Santo, vai te renovar de dentro para fora, que vai te transformar de dentro para fora, você vai se perder, você vai desviar daquilo que Deus fez para você, meu irmão. Então entenda, que eu quero deixar para você hoje, uma mensagem direta: tenha fé, combata o bom combate da fé, siga a justiça, a piedade,
o amor, a perseverança e a mansidão. Pronto, fechou. Segue esse caminho que Cristo é contigo. Segue esse caminho que Cristo vai derramar sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, guarde sua família, que nos abençoe ainda mais. E firme na fé, vamos junto. Aquele abraço, tchau, tchau.